Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, em mais uma aula em que nós estamos nessa segunda aula acerca de Teologia Sistemática 3, para poder juntos meditarmos na palavra do Senhor em soteriologia e eclesiologia. Então, eu quero convidar os irmãos, que os irmãos possam depois deixar a Bíblia aberta em Filipenses, no capítulo 2, para que nós possamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, para entender um pouco, do que nós vamos começar a estudar nesta segunda aula. Que Deus possa nos abençoar hoje de uma maneira rica e abundante também. Bom, quando a gente lê aqui em Filipenses 3, 2, no capítulo 2, nós vamos estar observando o seguinte. Ela vai estar nos chamando a atenção, 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Em outra tradução, ela vai nos dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, é muito importante que nós venhamos colocar com zelo esse estudo e entender a aplicabilidade dessa doutrina nas nossas vidas, porque ela faz parte do nosso cotidiano. Nós fomos salvos, libertos de um grande perigo. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como nós havíamos falado na outra aula, na aula passada, que a importância da salvação para as nossas vidas, que é necessário que se produza fruto de arrependimento, como está em Mateus 3, versículo 8, produzir, pois, fruto de arrependimento. Então, neste estudo, nós vamos estar percebendo sobre a necessidade do arrependimento. Eu sei que há alguns aspectos salvíficos que nós vamos estar abordando e estudando dentro do tempo que nos é dado, que nos é colocado, e é de suma importância que nós venhamos ter esse conhecimento e essa apreensão, porque dentro desses aspectos salvíficos, nós temos arrependimento, a regeneração, a conversão, a justificação, a santificação. Para estudar de uma forma sistemática, faz-se necessário, que nós venhamos estar tendo um conhecimento e nos aprofundando dentro desse saber desta forma. Contudo, nós sabemos que esses aspectos salvíficos, eles estão intrinsecamente ligados e eles são aplicados na vida do salvo à medida em que ele se coloca de uma forma receptiva, recebendo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com essa compreensão e com esse conhecimento, com esse entendimento. Faz-se necessário, então, nós estudarmos e compreender alguns desses aspectos para que nós possamos também, nesta aplicabilidade destes conceitos, nos ver dentro dele e haja mudança de ações e atitude nas nossas vidas e também responder àqueles que nos pediram a razão. Quando nós falamos em estudar, nós também pedimos ao Senhor que venha nos orientar, nos instruir, nos capacitar para a melhor apreensão e entendimento. O arrependimento ele é o tema da pregação desde o início do cristianismo. E João Batista, ele pregou o arrependimento em Mateus 3, versículo 2. Jesus pregou o arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento em Atos 2, versículo 38. E Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar
que se arrependam. Atos 17, versículo 30. O arrependimento também, ele surge como resultado de um despertamento. O Espírito de Deus, ele lança luz ao nosso espírito e há um despertamento enquanto o Senhor nos resgata, nos desperta, que ele quer nos libertar e nos tirar de um grande perigo, porque a salvação é ser tirado, liberto, livre de um grande perigo. O arrependimento, ele é operado pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai operar o arrependimento aplicando a obra de Cristo na vida do homem, convencendo este homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o arrependimento, ele vai resultar da pregação da palavra de Deus. E também, quando Deus se manifesta aos homens, estes sentem-se compungidos pelo Espírito Santo. Eles sentem-se humilhados, quebrantados e prontos para se arrependerem. Mas quando a palavra é ministrada, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. O arrependimento também, ele vai mover uma contrição para a salvação. Ou seja, à medida em que a palavra ela vai sendo exposta, ministrada, a pessoa que ouve, ela sente uma contrição na alma, essa contrição, movida pelo Espírito Santo, que é a aplicabilidade desta palavra na alma, no coração, na consciência, no entendimento deste homem, para que haja o que? Salvação na vida deste homem. Foi o que aconteceu com os ninivitas, quando eles ouviram a mensagem. Em Mateus 12, versículo 41, diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, condenando porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E também diz em 2 Coríntios 3, versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está para ser levantado desde do Velho Testamento. Então nós começamos a entender o seguinte: o arrependimento ele vai operar uma verdadeira reviravolta na alma do homem, ou seja, neste homem interior. E que ele vai expor no homem exterior que houve mudança para testemunho daqueles que estão ao entorno. E aquele cuja mente, sentido e vontade estavam totalmente voltados para o mundo e para o pecado, vão provar agora uma mudança de mente, uma regeneração. E, de repente, esses indivíduos, ele vai voltar-se para Deus. Essa mudança, ela é total, pois ela abrange tudo na vida do indivíduo. Ela entra para transformar esta pessoa. E esse arrependimento, ele estava obscurecido. Por quê? Ele não sentia o mal, antes obscurecido porque ele não sentiu o mal que praticou, agora ele compreende que Deus é o único caminho. A sua consciência, ela vai despertar e vai lembrar o mal que ela praticou. Ou seja, Deus vai trazer à mente, por meio do Espírito Santo, aquelas coisas em que nós sabemos o nome, sabemos que cometemos e praticamos diante do Senhor. Porque todos nós sabemos o que é certo e errado, o que é bem e mal. E em 2 Coríntios 4:4, nós vamos ver esse respaldo. E no seu sentimento, esse indivíduo, essa pessoa, agora vai haver tristeza e arrependimento que vai trazer a uma contrição, porque a tristeza, segundo Deus, é para a salvação da pessoa, 2 Coríntios 7, versículo 9, também vai dizer que essa tristeza vai gerar dentro dessa pessoa uma mudança de atitude. É mudança de mente e acompanhada de mudança de atitude também. Assim, foi o que aconteceu com o filho cujo pai solicitou que fosse trabalhar na sua vinha.
Primeiro ele não quis, mas depois ele se arrependeu e foi. Mateus 21, dos versículos 28 a 29. Pode-se também conciliar a esse raciocínio a vontade também que fica dominada agora pelo poder de Deus, colocada assim, a minha vontade agora que provei o arrependimento está dominada pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, e agora essa pessoa, ela se volta para Deus desejando fazer a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4 e versículo 2. Esse arrependimento, ele abre uma janela, ele é a porta para a graça de Deus. Esse arrependimento já é efetuado pela graça de Deus, que é aberta e ela é colocada ao dispor, há uma disposição de Deus em trabalhar em conjunto com o se querer do homem, e ele vai ao encontro do homem. Lembra lá no Éden? Quando o homem pecou, quem foi ao encontro do homem para procurar esse homem, para resgatar esse homem? E perguntou para Adão aonde ele estava. O próprio Deus. Então há um desejo no coração de Deus em resgatar o pecador. E o arrependimento, então, quando abre essa porta para a manifestação da fé no coração do homem, em Romanos 10, versículo 9, vai dizer o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 15. A fé, ela não é algo que vem do homem, ela é operada pelo autor da nossa salvação, consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, ela é indispensável. Para quê? Para que essa fé germina no coração do homem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário também que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. E Deus, embora invisível, e o homem não o veja, Deus ele vai se manifestar esse homem de uma forma pessoal. E é glorioso saber que ele se torna real e presente quando essa fé é implantada no coração do pecador penitente. Aquele que está com contrição na alma, com arrependimento, com genuína sinceridade em voltar-se para o Senhor e reconhecer o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. A fé é a prova das coisas que não se veem, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, você não vê, mas ela exerce no interior e nesse processo salvífico algo glorioso que transforma o pecador impenitente em pecador penitente e com contrição na alma e atraído por Deus para fazer agora a vontade de Deus. No processo de conhecimento também, dentro deste ponto, dentro do arrependimento, o arrependimento ele pode ser colocado como um milagre da fé. Ou seja, pela fé, o homem arrependido, ele tem um encontro com Deus e dentro desse encontro que ele já vai manifestar-se como um milagre. Este encontro do homem arrependido com Deus manifesta-se em um milagre, ou denomina-se já é um milagre também. Porque o penitente, ele é recebido por Deus, que o restaura, perdoando-lhe os pecados pelo mérito de Cristo, pelo mérito de Jesus, pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, pela obra que o Senhor realizou de expiação.
em que o Senhor se tornou o sacrifício e ele me substituiu, te substituiu e se colocou no meu e no teu lugar, porque nós não tínhamos condição de nos salvar, mas ele, o Cordeiro Imaculado, se colocou no meu e no teu lugar, no lugar da humanidade, todos quanto receberem e quiserem abraçar esta oportunidade. É realmente um grande milagre essa vitória. E o que acontece no encontro entre Deus e esse pecador que está arrependido? O que acontece o arrependimento, ele é a remissão dos nossos pecados. Em Lucas 24, 47, nós vamos poder compreender, e em Atos 4, 5, no versículo 31, vamos entendê-lo assim também. Deus sempre quer, ele deseja perdoar todos os que confessam os seus pecados, não a um homem que vai a alguém, mas que entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, se você assim puder fazer, ou se não, da forma melhor em que você tiver condição de estar, fale com o Senhor, confesse para Ele, dando nome. Qual é o nome? O que você fez? O que aconteceu? O que te afastou dele de uma tal forma que nós sabemos o nome, nós sabemos onde tropeçamos, nós sabemos exatamente o nome do pecado que nós cometemos e quando cometemos, porque o Espírito nos dá um sinal de alerta e nos sinaliza que nós estamos errando. Essa consciência Deus deu ao homem. Por isso que nessa consciência, no espírito do homem, Deus, através do Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito as realidades espirituais. Este entendimento nós aprendemos na aula sobre antropologia, quando nós falamos sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito do homem. Bom, quando nós confessamos os nossos pecados e os abandonamos, deixamos de fazê-lo, através do arrependimento, o homem desamarra-se dos seus pecados e dos laços do diabo, como está em 2 Timóteo 2, versículo 25 e 26. A Bíblia diz: tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Os pecados são apagados pelo arrependimento. Guarda bem, os pecados são apagados pelo arrependimento. Ou seja, quando há uma disposição na alma, em todo o ser de um indivíduo, para se arrepender, o arrependimento é uma tristeza porque eu cometi um pecado, o ser humano cometeu um pecado, o indivíduo sabe que pecou e ele tem uma disposição de dizer: eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar desta forma. Não premeditadamente. O pecado ele tem que ser um acidente e não algo premeditado na vida de um ser humano. Então, quando há esse arrependimento, os pecados são apagados através do arrependimento, não através de pedir perdão, mas do arrepender-se do pecado. Porque eu posso, muitas das vezes, compreender que alguém falou: eu pequei, mas não houve arrependimento. Houve apenas um leve e momentâneo remorso, como nós viramos estar dando uma maior ênfase um pouco mais à frente. O arrependimento, agora, ele vai trazer vida, ou seja, outrora estávamos mortos em nossos delitos, mas o arrependimento agora, ele vai produzir vida, ele vai gerar vida, ele vai trazer vida. Como? O arrependimento leva esse homem, leva essa humanidade ao encontro com Jesus, aquele que é a vida, e nele não há uma vida somente, há uma vida e vida com abundância, em João 14, versículo 6. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5, versículo 12.
O crente, ele pode dizer, Cristo é a minha vida, ele entrou na minha vida, ele mudou o meu estado, ele me transformou e hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Lembra de Coríntios 5,17? Em Colossenses 3,4 diz, Cristo é a minha vida. O arrependimento, neste processo de raciocínio, é para a salvação. Como é esse arrependimento para a salvação? Quando o homem se volta para Deus, transforma-se pelo poder divino. Tudo agora é novo. Lembra 2 Coríntios 5,17? O arrependido agora, ele passa a buscar as coisas que são de cima. Colossenses 3, dos versículos 1 a 3. Ele agora aborrece o pecado. O pecado eu sei que ele jaz à porta, mas esse indivíduo que nasceu de novo, que se arrependeu, ele faz o quê? Ele aborrece o pecado. E ele agora ama a justiça, porque ele foi ungido, ele recebeu a unção do santo, a graça, o sangue, a palavra, foi lavado pela palavra e ungido agora por Deus com óleo da alegria, como está em Hebreus 1, versículo 9. O arrependimento, quando ele é de uma forma incompleta, porque tem aquele que eles são ouvintes da palavra do Senhor. Eles gostam até de ouvir a palavra, têm prazer de ouvir a palavra, sentem alegria até de ouvir a palavra, mas não se permite a uma entrega completa, não se permite a tomar uma decisão que implica em mudança de ação e atitude. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns exemplos de pessoas que eles demonstraram por um momento um leve arrependimento, mas não houve um resultado espiritual de mudança, de transformação, porque foi algo superficial. Eu apenas fui porque gosto de ouvir e me comoveu num dado momento, mas precisa promover transformação genuína e sincera. Vocês lembram quando Faraó é um exemplo desse? Faraó, ele se arrependeu no sentido de que ele deixou que o mau desígnio, que o mau, vamos dizer assim, o mau sentimento ocupasse o seu coração e ele não alcançou perdão. Ele sucumbiu. De que forma que isso acontece? Porque quando ele chamou Moisés e Arão para dizer, eu pequei, não foi com sinceridade. Ele chamou Arão, chamou Moisés para falar-lhes que havia pecado, mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Não foi algo genuíno, movido do fundo do âmago do coração, na alma. Caim também, vamos perceber nas atitudes de Caim também, que teve um breve momento que parece que ele se arrependeu, porém ele não concretizou, não efetivou essa ação na alma, com sinceridade. Por isso ele fugiu e se tornou fugitivo, porque ele apenas de uma forma bem superficial entrou um leve arrependimento, mas não com sinceridade, não completamente. E Esaú também, quando chegou tarde demais, não achando lugar para arrependimento, embora tenha buscado com lágrimas o que ele havia negociado em Hebreus 12, 17, a sua primogenitura, mas ali o que aconteceu? Ele não voltou atrás e não falou assim, não, pensando bem, eu não quero isso para a minha vida. Eu não desejo mais dar continuidade neste negócio. Mas ele prosseguiu. E Judas também. Ele teve por um lapso, em frações de pouco tempo, ele arrependeu e chegou até, por conta desse leve, momentâneo arrependimento, devolver o prêmio do seu pecado. Mas, em lugar
dele se dirigir a Jesus, confessar o seu pecado e abandonar o erro e voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, ele confessou aos sacerdotes e dentro dele, dentro da alma dele, ele não compreendeu o que era, na verdade, a missão primordial que Cristo pela qual Cristo estava ali com ele e com os outros 11. E ele fez o que? Se precipitou. Ao invés de se arrepender, se fosse um arrependimento genuíno, não ia gerar morte, ia gerar vida e ia gerar salvação, esperança e paz. Mas ele não teve paz, não foi um arrependimento sincero. E isso levou-lhe a precipitar, enforcando-se logo depois, em Mateus 27, nos versículos 3 a 5. Então, ele sabe que pecou, ele sabe que traiu o sangue inocente, mas ele não levou a cabo, a êxito, o seu arrependimento genuíno. Também podemos ver na oração daquele fariseu que estava junto ao publicano, eu sei que alguns já entendem e já ouviram, ou leram, ou já lhes foi exposto esse conhecimento, quando ele estava no templo, compareceu diante de Deus, e ele não enxergou em se ver na condição de alguém que precisava realmente se arrepender e voltar a fazer uma análise das suas ações e atitudes e tomar ali uma nova ação de vida, uma nova proposta de novo andar, de caminhar na presença de Deus. E ele pressentiu como se fosse, vamos dizer assim, uma autojustificação, né? O fariseu estava se autojustificando também. Então, ele disse, não sou como os demais. Isso incorre-se em um perigo muito grande, a autojustificação, a crítica, o apontar o erro alheio, em apontar, em querer se sobressair aos outros para se autojustificar. Então, nós percebemos aqui algumas modalidades de arrependimento, alguns pontos de arrependimento dentro deste aspecto salvífico. Então, vamos produzir frutos de arrependimento, como está em Mateus, capítulo 3, versículo 8, e Atos 26, versículo 20. Porque arrependimento, como fruto de arrependimento, podemos entender que é rompimento total com o pecado. Lucas capítulo 3, versículos 10 a 14, que o produzir fruto para arrependimento vem significar alegria e comunhão com Deus, comunhão com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, paz consigo, paz com Deus e paz com o próximo. Fruto de arrependimento constitui uma plataforma para receber as bênçãos concernentes ou advindas do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos estar sendo agraciados com toda sorte de bênção que há nas regiões celestiais, quando nós podemos entender essa concepção dentro deste conceito de produzir fruto de arrependimento. Quem mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem estava com engano, com palavrões, fornicação, com todo tipo de situação que está alistada lá em Gálatas, que são fruto da carne, e que os irmãos podem ver, lascívia, glutonaria, gritaria, violência, engano, imundície de todo quanto é espécie. Então, a soberba, a concupiscência dos olhos, né, da carne, a soberba da vida, começa a englobar tudo dentro dessas situações. Então, quem fazia essas coisas, não faz mais, porque foi transformado, mudou-se a sua história pelo sangue vertido na cruz do Calvário, através do arrependimento, a fé que moveu o arrependimento para a salvação, para a conversão genuína. Por isso a palavra hoje é arrependa-te. Arrependa-te, como foi falado também para as cartas que está em Apocalipse, e
aquelas cartas que foram faladas lá na Ásia. Lembra? Foi esse o conselho que Jesus deu aos crentes cujas vidas achou falta. E quando ele escreveu às igrejas na Ásia Menor, aos de Éfeso, o Senhor Jesus falou que era necessário que eles voltassem à prática das primeiras obras. Por quê? Porque eles já haviam deixado o seu primeiro amor. Quanto de nós precisamos fazer uma outra reflexão na nossa vida? Não podemos deixar a prática do primeiro amor. Em Apocalipse 2, versículos 4 e 5. E os de Pérgamo, eles haviam se misturado com o mundo. Quantos hoje estão se misturando com o mundo? Arrependa-te. Estão praticando as mesmas coisas que o mundo está praticando, com uma roupagem diferente, e ainda está dissimulando e vivendo dissimuladamente. Por isso a palavra hoje é arrependa-te. Quantos estão como os de Tiatira também, que haviam aberto a porta para o fanatismo, e a palavra também é arrependa-te. Nós não podemos entrar ao extremo, nem de um lado, nem do outro, mas ser o sal que tempera sem ser percebido. Porque o sal, quando ele é percebido, salgou demais. E quando ele é insípido, está dando falta. Ele tem que estar na medida certa. Assim é o crente. Por isso o Senhor Jesus o comparou que ele seja sal na terra e luz no mundo. Sal para temperar. Também em Apocalipse 2, 20 ao 22, falando do fanatismo que estava em Tiatira. Também nós podemos ver os de Sardes, que estavam ameaçados até em morte espiritual. Quantos não estão se dando conta que estão caminhando lentamente a passos de morte espiritual, porque já não conseguem mais orar, já não leem mais a Bíblia, já não tem uma vida de adoração, de busca, não tem desejo de estar na presença do Senhor, já não tem na sua alma buscado a face do Senhor, estão se conformando em viver na superfície e não se aprofundam mais em buscar a face e a presença do Senhor, porque eles têm que ter sede, não uma sede apenas de que, como, por exemplo, um copo d'água mataria a sede de alguém que está apenas com sede de água. Para quem tem sede, um copo d'água já basta. Mas para o sedento, quem tem sede, uma sede maior, mais profunda, dentro daquilo que eu quero me expressar, ele não se conforma com apenas um copo d'água, ele quer estar perto da fonte de água viva. Ele deseja a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, os de Sardes, eles estavam ameaçados de morte espiritual, porque eles não estavam se dando conta que eles estavam se acostumando em viver uma vida na superfície. Em Apocalipse 3, dos versículos 1 a 3. E os de Laodiceia, que eles sofriam de mornidão, não era nem quente nem frio. Eles estavam no meio termo, eram mornos. E Apocalipse 3, dos versículos 15 a 19. Essas admoestações, elas, porém, só vai surtir efeito quando nós deixarmos o Espírito Santo falar ao nosso coração, quando ele ter voz e vez na nossa vida, e quando houver na vida do salvo o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso significa que cada um deveria reconhecer e com tristeza o mal apontado por Jesus e o descuido com que tiveram ou estão ainda permitindo na sua própria vida. E essa mesma demonstração que fora feito nas igrejas da Ásia, o apóstolo Pedro fez quando Simão, um novo convertido em Samaria, que antes era mágico, estava sendo tentado a comprar o poder de Deus por dinheiro. Eu quero lembrar uma coisa: Deus não precisa do teu dinheiro. Eu não vou à igreja, mas eu entrego meu dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. O entregar, o que nós estamos colocando aqui, a oferta, o dízimo, isso daí é um benefício que é para a vida do indivíduo
crente, lavado e remido no sangue de Jesus, convertido, regenerado, arrependido na presença do Senhor, justificado no Senhor Jesus Cristo, que em Cristo ele entrega ao Senhor o que lhe é devido. Nós não entregamos para comprar ou pagar nenhum tipo de posição mais privilegiada. Nós entregamos porque sabemos que isso está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, Simão, ele se viu tentado em comprar o poder de Deus por dinheiro. E as coisas de Deus não é comprada. Ou seja, isso não vai denotar, isso não vai dar certo com Deus. Porque os homens se acostumam a transferir para o mundo espiritual o que ele vê no mundo real, no mundo material, aonde ele se dá bem, entre aspas, quando ele começa a sabotar, a subornar, mas com o reino de Deus é diferente. Aqui é diferente. Lá fora você tem que ter, né? Precisa ter, e demonstrando esse poder de ter, de persuasão, você vai possuir. E aqui é como você nada tendo e possuindo tudo. No reino é nada tendo e possuindo tudo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E todo aquele que se arrepende, ele alcança o quê? A graça, a misericórdia. E Pedro advertiu aquele homem que as coisas de Deus não se compram com dinheiro, mas é com humildade, é com arrependimento, com sinceridade, é com entrega completa a serviço do reino. Os que não se arrependerem, eles encontrarão as suas faltas naquele dia em que serão julgados conforme as suas obras, em Lucas capítulo 13, nos versículos 3 a 5. E capítulo 19 também de Lucas, no versículos 42 a 44, os irmãos depois leem. E em Mateus 23, dos versículos 36 a 38. Deus, portanto, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado o dia que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, versículo 30 e 31. E aí nós entramos dentro de um outro aspecto, que é a conversão. O que é a conversão? É o arrependimento que anda junto. Tanto a conversão quanto o arrependimento andam juntos, estão intrinsecamente ligados. Ou seja, enquanto o arrependimento se refere à mudança total do sentimento do homem, a sua nova atitude para com Deus, a conversão vai expressar agora a nova posição para com o mundo. E representa nesse sentido, então, uma mudança da situação do homem, que aconteceu o quê? Ele vinha andando num caminho largo, né, para a perdição. E agora muda repentinamente a direção e ele passa a andar no caminho estreito para o céu. Mateus 7, no versículo 13 e 14. E também Lucas 13, versículos 24 e 25. A conversão também, ela é a porta para o reino de Deus. Entenda, vamos repetir, na aula passada eu falei, a igreja, ela não é o reino de Deus, ela é a agência do reino de Deus. E na conversão, eu e você tornamos-nos a igreja de Deus por Jesus Cristo. Ou seja, pelo sacrifício de Jesus Cristo, agora esse indivíduo se torna a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não é criança no sentido de não ter compreensão, mas no sentido de entrega completa, total, na presença do Senhor Jesus Cristo. Tá? Ou seja, em Mateus 18, versículo 3, nos dá essa afirmativa. Jesus disse que aqueles que não entram pela porta, ou seja, por
por meio dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, ou seja, respondendo positivamente o chamado e ao sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, não tem outro meio, não tem outra forma, não tem um jeitinho para isso, não há nenhum outro artifício que o homem possa criar para ser salvo. Ele só é salvo se ele passar por Jesus Cristo, ou seja, entrar por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo ele é salvo. Senão, não tem outra forma. A conversão, no caso, então, ela é indispensável, pois ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque você vai agradar um e vai desagradar a outro. Em Mateus 6:24, vai nos dar a clareza deste posicionamento. Então, faz-se necessário entender e compreender bem essa postura na conversão. Na conversão, o que eu entendo, o que acontece na conversão do pecador? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ele se chegará a vós. Tiago 4, versículo 8. E quando Deus chega, todas as coisas são possíveis. Marcos, capítulo 10, versículo 27. Vejamos, então, alguns pontos rapidinho, o que acontece no encontro do convertido. Convertido mesmo com Deus. Todos os seus pecados são perdoados. Marcos 4, versículo 12. Jesus cura as feridas da alma causada pelo pecado, em Mateus 13, versículo 15. O que acontece na conversão? O pecador agora penitente, converso, ele recebe um novo coração, ou seja, sai o coração de pedra e entra um coração de carne. Ezequiel 18, 30, versículo 31. O que acontece na conversão? O que ele recebe? O que esse encontro novo faz na vida desse convertido? O véu que outrora impedia a visão espiritual, agora lhe é tirado. E a Bíblia nos diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O véu é tirado, 2 Coríntios 3,16. E agora, diz o que é a palavra do Senhor? Bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. E os resultados agora desta nova vida com Cristo, dessa nova posição, dessa nova atitude, porque a conversão agora nós sabemos que é uma nova posição. Então, agora em Cristo vai haver um novo testemunho, Gálatas capítulo 1, versículos 22 e 24, Mateus 5, versículo 16, e 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 a 4, vai nos dar a base dentro dessa palavra. Vai haver novas bênçãos para a vida desta pessoa que nasceu de novo, em Atos, capítulo 3, versículo 19. E os tempos de refrigério chegaram para a tua vida, para a vida daquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E tudo aquilo que antes impedia as bênçãos foi tirado agora pela sua ação, pela sua atitude, pela sua nova posição. Foi tirado agora porque todo obstáculo, através da sua atitude, através da sua conversão. Agora, uma nova incumbência surgiu. Qual? Quando te converteres, confirma teus irmãos. Vai e ganha outras almas, prega o evangelho dentro e fora de tempo, anuncia as boas novas, não fica de braço cruzado, não pega o conhecimento e ensino que você recebe dentro da casa do Senhor, na tua casa, no momento do seu devocional, e não guarda-os em prateleiras, mas coloca-os em funcionalidade, vai anunciar as boas novas e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Agora existe um novo alvo, o céu. O céu agora é o novo alvo para a vida daquele que se converteu verdadeiramente. E os convertidos sinceros poderão entrar dentro do reino de Deus. Mateus 18, versículo 3 e também Lucas 23, versículo 43. Isso vai demonstrar também o seguinte, que esta vida provou
e evidencia com seu testemunho uma vida de regeneração. Agora estamos falando de outro aspecto salvífico, a regeneração que entrou na vida desse indivíduo. A regeneração ela vai expressar a experiência do recebimento da nova vida, ou seja, da vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Isto vai acontecer quando o homem agora ele se encontra com Deus e na busca dessa salvação, ele abriu o seu coração, ele se arrependeu por meio da fé, houve uma conversão genuína, agora há uma nova posição, há uma nova ação, há uma nova atitude, e agora qual é a posição, qual é as ações que a regeneração vai fazer? O que significa uma vida de regeneração? O que é regeneração? Ora, regeneração significa que aconteceu um novo nascimento. Significa um ato sobrenatural de Deus, em que o homem ele é gerado por Deus. Só Deus pode fazer o ato da regeneração. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Para que o Senhor gerou este homem, ou seja, regenerou esta pessoa, este indivíduo que atendeu ao convite salvífico, ou seja, o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele atendeu hoje ao chamado através da palavra, da ministração e do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Agora ele vai ser regenerado para ser seu filho, filho do Deus vivo. Em João capítulo 1, versículo 12. E participante agora da natureza divina, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. E essa regeneração, ela vai demonstrar que o quê? É agora uma entrada nova para o reino de Deus. No reino de Deus, só entra quem foi lavado pelo sangue de Jesus, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo entrou nele, transformou a vida dele, convenceu esse indivíduo do pecado, da justiça e do juízo, e foi lavado pela palavra, e ele agora está em Cristo. E esse novo nascimento vai significar a entrada desse homem no reino de Deus, em João 3, versículo 3, que nós vamos compreender melhor, porque ninguém pode ser contado como cidadão antes de nascer de novo. Quando nós nascemos, nós somos contados neste mundo, na sociedade odierna, como cidadãos. E quando no mundo espiritual e espiritualmente isso acontece, também somos contados como cidadão do céu, ao nascer de novo da água e do Espírito. Do mesmo modo, ninguém pode pertencer ao reino de Deus de qualquer maneira, não antes de nascer de novo. E a própria palavra do Senhor, a Bíblia, vai dizer: o Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. Salmo 87, versículo 6. São os nascidos de novo que estarão inscritos no livro da vida. Sabia que é um livro, ao livro da vida, e que lá está escrito os nomes daqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Espero que o teu nome esteja escrito no livro da vida também, em Lucas capítulo 10, versículo 20. Porque quem não for achado escrito no livro da vida não fará parte do reino de Deus, não irá morar com Cristo Jesus, não irá somar junto à igreja que será tirada no arrebatamento na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então tenha a certeza da tua salvação hoje. Essa regeneração, ela é um milagre também, como nós falamos do arrependimento, como nós falamos da conversão, como nós estamos falando da regeneração. Também essa regeneração ela é um milagre, sabe por quê? Nenhum homem pode, através de suas faculdades mentais e dos seus próprios méritos, propiciar a sua própria regeneração. Em 1 Coríntios 2, versículo 14, você vai atestar esta palavra. E pelas faculdades mentais,
humana você não consegue precisar o tamanho desta gloriosa vitória, desta grande bênção, deste presente que é o novo nascimento. E até Nicodemos, ele era um príncipe em João 3, versículo 1, e mestre em Israel, mestre, ou seja, o conhecedor das Escrituras, em João 3, versículo 10, ele também foi surpreendido com essa regeneração. Ele não entendeu pelas suas faculdades naturais, ele não entendeu. Porque a significação, ela transpõe, ela vai além dessa afirmativa. Por isso Nicodemos perguntou a Jesus: porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, nascer? Em João 3, versículo 4. E é por meio de um milagre que o homem passa de um estado inferior, terreno, para um estado superior e celestial. E foi por meio de um milagre, Lucas capítulo 1, dos versículos 31 a 35, que Jesus, no seu estado superior no céu, ele aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de homem, como está em Filipenses 2, versículos 6 e 8, num estado menor, inferior, pois foi feito um pouco menor do que os anjos, enquanto homem no sentido dele se tornar homem para resgatar os homens para a vida eterna pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, porque depois ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive com poder e grande glória. Mas ele foi feito um pouco menor que os anjos em Hebreus 2, versículo 9. E é um verdadeiro milagre quando o homem, pela regeneração, entende isso, reconhece isso e passa de pecador miserável, condenado, para cidadão do reino de Deus. E é por isso que ele se torna uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que esse novo homem vai se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em Efésios 2, versículo 6. Que nós possamos, nesta aula, estar compreendendo a abrangência destas concepções, destes conceitos, dessas ações e atitudes que são, na verdade, algumas características ou disposições da obra salvífica de Cristo. Algumas características da obra salvífica de Cristo que nós estamos, neste curso de aula, aprendendo. E essa experiência, irmão, que aparece na Bíblia sob diferentes nomes, por isso que é teologia sistemática. Essa concepção, ela aparece em toda a Bíblia, sob a característica ou sob diferentes nomes, mas ela é trabalhada de forma sistemática para que nós possamos entender e compreender melhor e ter este conhecimento. Ou seja, a experiência traduzida da regeneração, você vai ler na Bíblia como aquele que nasceu de novo, João 3,3. Nascer da água e do Espírito, João 3, versículo 6. Criado em Jesus Cristo, Efésios 4, versículo 24 e Colossenses 3, versículo 10, como diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas já se passaram, irmãos, tudo se fez novo, então viva em novidade de vida, não fica olhando toda hora para o teu passado, não. Sabe, tem gente que coloca um retrovisor e fica toda hora olhando para o passado, olha para frente, olha para o alvo, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outro termo que você vai achar na Bíblia para regenerado, sendo de novo gerados, ou seja, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Outra terminologia para regeneração, os que nasceram de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 9, em 1 João capítulo 5, versículo 18, em 1 João capítulo 4, versículo 7. E ainda diz que foram que nascido de Deus, ou seja, de Deus ele é gerado, 1 João 5, 18. E dele nascido, 1 João 2, 29. E como se processa, irmãos? Nós temos que receber essa dádiva, essa bênção, esta vitória,
é por vontade humana. Não. O novo nascimento também não é operado pela vontade do homem. Aqui se vê que são inúteis os esforços, ideias, sistemas, ideologias, projetos de homem para salvar a si mesmo. Não adianta nenhum sistema para querer salvar o homem a si mesmo, que vai poder livrar. O homem ainda não inventou nenhum sistema que o pudesse o livrar. Não há, acredite, não há nenhum sistema que ele possa inventar, que possa regenerar, que possa salvar a sua própria vida. Existem outras doutrinas que ensinam o autocontrole, a meditação, esforços mentais para alcançar um estado até superior. Porém, nada disso tem valor. Não adianta fazer nada disso para o homem nascer de novo. Jesus disse: nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas unicamente de Deus. João, capítulo 1, versículo 13. Então, neste momento, nós vamos dar uma parada para a próxima aula nós continuarmos a falar sobre esses aspectos salvíficos, a obra salvífica de Cristo, sobre soteriologia, para maior conhecimento de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.